conforme anunciado, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de Administração, Jardel Matos, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar daquele processo, né, para a implantação da jornada reduzida de trabalho e a ampliação do atendimento para a população. Secretário, eu quero agradecer por o senhor ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia aos nossos ouvintes aí que nos acompanham tanto na rádio quanto, né, nas redes sociais aí ao vivo. Quero agradecer pela oportunidade de prestar mais esse esclarecimento aí para a nossa população. Secretário, foi anunciado, né, na semana retrasada, o prefeito assinou o decreto já foi publicado. Como que está esse processo para essa mudança na jornada de trabalho dos servidores e para a ampliação do atendimento à população? Sim, está em andamento, né? É importante a gente reforçar que o objetivo principal desse decreto é a ampliação do horário de expediente, né, para a gente poder ter mais horas de atendimento para a população, né, sem a interrupção na hora do almoço, estendendo o horário do funcionamento da prefeitura até às 18 horas, né, justamente para que o nosso cidadão possa encontrar, né, nos setores da prefeitura o atendimento, aquilo que ele busca. A gente sabe que o horário de expediente, né, normal, regular aí das pessoas, de maneira geral, até às 17 horas. Então, por vezes, o horário que ele teria para poder buscar alguma solução para o seu problema seria de 17 às 18. E aí, toda a prefeitura, né, vem se adequando, né, para poder, até o dia 31 de dezembro, né, a gente tem um período de testes, né, para poder entender qual é o tamanho do fluxo, né. Então, cada setor, cada unidade da prefeitura está se adequando até o dia 31 de dezembro para poder entender como funciona essa dinâmica. E a partir de 1º de janeiro, isso já está em pleno funcionamento. Já está tendo testes, assim, alguns setores já começaram a implantar essa carga horária reduzida? Já, sim. Aí, enfim, como eu estava te dizendo, para poder ampliar esse horário de expediente, a gente precisa criar essas duas jornadas, 2 períodos, né, dos servidores. Então, os servidores fazem 6 horas, né, ininterruptas, né, então dividir em turmas, né. Tem alguns setores que já estão testando, como, por exemplo, o CESP, né, que cuida do servidor público. Então, o servidor público hoje ele já pode encontrar atendimento até às 18 horas lá no CESP, quanto também na Diretoria de Gestão de Pessoas vinculadas à minha secretaria. E outros setores também já estão em condições de começar, como, por exemplo, a Finanças, Secretaria Municipal de Finanças. E a gente tem disparado aí avisos, né, para que a população possa já verificar isso e já começar a usufruir disso. Então, muito provavelmente hoje e nos próximos dias, mais secretarias irão dispor, já estamos funcionando em horário teste de tal horário a tal horário, venha... No caso, eles vão funcionar das 6, começa às 6 e vai até às 18? Não todas as unidades abrirão às 6 horas, né? Mas a maioria... vai funcionar até às 18 horas, se não todas as unidades da prefeitura funcionam até às 18 horas. Mas, né, aí dá essa jornada de 12 horas? Aí vai dar essa jornada de 12 horas, porque tem setores, Ana, que o maior fluxo de atendimento é no horário de almoço, né? Então, e tem setores que às 6 horas da manhã você não tem tanta procura de cidadão, né? Das pessoas. Então, esse foi feito, obviamente, um fruto de muito estudo, né, em cada secretaria. Então, em alguns setores, de fato, não faz tanto sentido funcionar às 6, mas precisa ter um público maior de servidor para atender a população nesse horário, por exemplo, de 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde, que é onde geralmente tem, em algumas unidades, a gente identificou que é o maior fluxo, né? E outros também às 18 horas. Hoje, qual setor? O senhor falou, a Secretaria de Finanças. Hoje ela já começa a atender, então, até às 18 horas. Até fica 18 aberta. Horas, o contribuinte que precisa pagar seu imposto, enfim, ele pode ir lá na prefeitura até às 5h30 que está aberta. Até às 6 horas da tarde. Isso, já está. Mas só que ele está abrindo 7 horas da manhã. Está abrindo 7 horas da manhã, exato. Porque foi identificado que entre 6 e 7 horas não tinha procura. Quais são os setores que podem abrir a partir das 6 horas da manhã? Saúde, principalmente, né? Porque você precisa fazer algum exame de sangue, né? Qualquer outra necessidade que você tenha, principalmente a saúde e também a educação. E a educação também vem alinhando já para poder definir se inicia às 6h30 e aí a educação, inclusive, pode terminar a sua jornada às 18h30. Então, e nesse período, isso é importante, que é teste mesmo. Uhum. Então, nesses 2 meses, né, novembro e dezembro, e foi esse o objetivo do decreto, é para testar aí para a população ver, para a gente poder ter esse retorno, essa opinião da população, né, crítica, sugestão, justamente para a gente poder entender, realmente faz mais sentido tal horário, então a gente precisa
ter essa participação, é muito importante. Hoje, por exemplo, os postos de saúde já funcionam às 6 da manhã? Já funciona às 6 da manhã. Quem chegar lá no postinho já vai ter médicos, profissionais ali? Sim, acredito que sim. A partir de pelo menos 6h30 da manhã, isso é quase certo. O Centro de Educação Infantil ainda não? O centro de 6 horas eu acredito que não. Não iniciou esse teste das 6 horas. Mas vai pro ano que vem, os CIs Isso, sim. vão abrir 6 horas da manhã. Ainda em fase de teste para verificar se de fato faz sentido abrir às 6 ou 6h30. Entendeu? Então, nesse período, não tem horários definidos, né, específicos, ó. Mas a princípio eu acredito que até a metade de dezembro isso tudo vai ser bem esclarecido à população. Por isso que tem nesse período de teste. E né? como que tem sido a repercussão disso, enfim, na prática? Os funcionários têm aderido, têm aceito? Sim. O servidor tem gostado muito, né, dessa solução. É uma solução que colabora com a população, né? A população tem mais tempo de buscar aquilo que ela necessita do poder público e também com a própria qualidade de vida ali do servidor e também uma maior entrega, né, do serviço público. Então isso é bastante importante. Como que o senhor analisa? Porque Campo Grande também implantou a jornada de 6 horas, só que lá, gente, em Campo Grande, nessa semana, a prefeita reduziu o salário dos servidores. Os servidores vão receber menos porque vão trabalhar 6 horas. Na capital foi reduzida a jornada de trabalho. Em Três Lagoas, houve essa redução da jornada de trabalho, só que será ampliado o horário de atendimento e não vai mexer no salário dos servidores. Qual que é a mágica para isso, secretário? Gestão pública. É um desafio, né? Então, por isso até que se demorou aí pelo menos uns 10 meses, né? Para poder entender qual que seria o melhor funcionamento. Mas a gente conseguiu entender que não precisaria reduzir, obviamente, o salário do servidor para que ele pudesse trabalhar 6 horas, né? Dentro da prefeitura. E nem reduzir a jornada de trabalho, né? De atendimento ao público, na verdade. Exato. Porque em Campo Grande reduziu a jornada de trabalho, reduziu o salário dos servidores, reduziu a jornada. Aqui não. Pelo contrário, vai ampliar a jornada, não vai mexer no salário dos servidores e vai reduzir a jornada deles. Então é uma questão de gestão. Foi feito todo um estudo para isso, um levantamento, secretário? O doutor Cassiano até comentou isso, né? Na apresentação do decreto, né? Justamente porque se identificou diversos elementos que indicavam que seria possível fazer dessa maneira. E aí agora cada um de nós, os secretários, né, e as secretárias, estão aí manejando, né, as suas equipes, unidade por unidade, para poder aplicar essa dinâmica de maneira que o serviço público não fique prejudicado. Porque algumas pessoas, principalmente nas redes sociais, comentam: absurdo, vai reduzir a jornada de trabalho dos servidores, a prefeitura vai fechar mais cedo. Não é nada disso, pelo contrário, a prefeitura vai funcionar por mais tempo, vai ficar aberto mais tempo para a população. Então não vai reduzir o atendimento ao público, gente, pelo contrário, vai aumentar o atendimento para a população. Foi a maneira que vocês encontraram e sem a necessidade de contratar mais funcionários, secretário? Sim, a gente não identificou, pelo menos por enquanto, a necessidade de contratar novos servidores, né, para poder fazer esses dois turnos aí, digamos, né, ao longo dessa jornada até às 18 horas. Né? Hoje, quantos servidores tem a Prefeitura de Três Lagoas? Mais ou menos em torno de 5.100 servidores, mais ou menos. E a maioria é concursado, contratado? Como que está? Concursado. Exato. E vocês, inclusive, iniciaram nesta semana também o processo de posse para aqueles que passaram no concurso de 2021. Ainda tem muitas pessoas para serem possadas, secretário? Sim, temos vários servidores de várias carreiras para serem possados ainda. O concurso, a vigência dele até fevereiro, né, do ano que vem. Então, até fevereiro do ano que vem, a gente ainda vai dar posse para os servidores que foram aprovados no concurso. Quem que não entra nessa questão da redução da jornada de trabalho? Quais servidores? Quais cargos? Então, a gente tem os professores, né, por conta da jornada de 20 horas deles, os especialistas de educação, os plantonistas e outros servidores que, porventura, têm alguma jornada especial de trabalho, né? Aqueles servidores que já possuem jornada diferenciada. Então, a gente tem, por exemplo, servidores, né, com previsão em lei, que precisam levar os seus dependentes ou até mesmo a tratamento próprio, acompanhamento médico contínuo, tratamento para quem tem filho dependente que é autista, por exemplo. Ele já é concedido uma redução de jornada de até 50% da jornada regular. Para esses servidores também não vai ser aplicado porque se aplica, nesse caso, essa situação especial.
e também para os servidores que porventura tenham jornada, são efetivos, e tenham jornada inferior a 40 horas. Então, aqueles que já fazem 30 horas não cabe. E os contratos temporários, né? Porque o contrato temporário ele tem já regras definidas, claras, né? Então, com relação a isso, e há também, obviamente, uma vedação na lei, né? Porque ela não permite, ela só permite para comissionados e efetivos. Exato. Agora, secretário, em relação a essa questão, o senhor acredita que vai reduzir o número de funcionários apresentando atestados médicos? Porque a gente conversou aqui com a presidente do sindicato dos servidores e ela falava, olha, o número de servidores que apresenta atestado é muito grande. O senhor acha que essa jornada reduzida vai contribuir para essa redução também? A gente acredita que sim. Inclusive, foi um dos objetivos disso, né? Não só melhorar a qualidade do serviço público prestado para a população, como também melhorar a qualidade de vida do servidor e reduzir o absenteísmo, que de fato é bastante elevado, e a gente precisa dar um olhar e um tratamento muito sério, né, com relação a essas questões. Então, e pensando nisso, a gente acredita que a redução da jornada vai contribuir que o servidor se afaste menos, né? Ele vai ter mais tempo para fazer seus tratamentos médicos, ele vai ter mais tempo para cuidar das suas particularidades. Então, existe realmente aí uma intenção, e a gente acredita, e já estamos iniciando, obviamente, já havíamos iniciado o estudo sobre quais são os maiores indicadores de atestado médico, né? Quais são as maiores razões de afastamento do atestado médico, inclusive problemas psicológicos são em grande número, né? E aí, acho que está em primeiro lugar, inclusive. Então, a gente acredita que com a redução de jornada a gente possa reduzir isso, e é algo que a gente vai monitorar para ver o resultado na prática dessa questão da ampliação do horário de expediente e redução da jornada. O senhor acredita que com isso também vai diminuir a folha de pagamento, ou eu não diria nem a folha, mas os gastos em relação a hora extras? Porque eu vi lá no decreto que fica proibido, inclusive, o pagamento de hora extras para quem fazer uma jornada de até 8 horas, né? Ou seja, não vai se pagar hora extra, então, para os servidores? O objetivo é que se diminua, né? Mas essa questão da hora extra é justamente porque a jornada regular do servidor é de 40 horas semanais. De 30 horas a 40 horas, então essas 10 horas, não se pode pagar hora extra, né? Porque a hora extra só vai começar a computar depois das 40, né? Como é hoje, né? E hoje a gente tem um outro mecanismo que é o banco de horas, né? Então, para remunerar, né, entre aspas, essa questão é uma forma de você gozar a hora extra que você fez no seu trabalho. Enfim. Então, de 30 a 40 horas, isso não é considerado hora extra, porque a jornada regular do servidor é de 40 horas. Entendeu? Bom, a gente tem visto, secretário, toda uma preocupação de vocês, da administração, com os servidores, né? Ontem, inclusive, iniciou aí uma capacitação para os servidores, vocês agora reduzindo essa jornada de trabalho. O senhor entende que é isso? Precisa se investir no pessoal, no ser humano, para que ele possa prestar o melhor atendimento para a população? Sem dúvidas, nada acontece na prefeitura sem as pessoas. Nada, absolutamente nada. Então a gente acredita, doutor Cassiano tem um olhar, como você já observou isso, como a população já observou isso, para as pessoas, né? O médico, então, obviamente que ele tem esse perfil mesmo de cuidar das pessoas, e não seria diferente com o servidor público, né? E é essa a nossa missão. A gente precisa investir cada vez mais na qualificação dos nossos colegas, fazer treinamentos, capacitação, qualificação. Então, olhar para o servidor público, ele é extremamente importante, né, na gestão do Dr. Cassiano, e o nosso papel é contribuir que ele tenha, né, se desenvolva cada vez mais para poder prestar um serviço cada vez melhor para a nossa população. E vai continuar esse processo de capacitação dos servidores? Sim, com certeza. Inclusive, a gente já capacitou mais, acredito, em torno de 400 servidores ao longo desse ano. Muita coisa, né? Muitas ações, desde excelência no atendimento, comunicação não violenta. E aí, nessa semana, como você bem lembrou, a gente fez uma capacitação chamada Liderar com Conexão, que é justamente para os líderes, né, das equipes, etc., entender como é importante o papel do líder, né, dentro de um processo de gestão, e como isso faz diferença no resultado, né, da gestão. É muito importante isso. A gente vem incentivando cada vez mais essas questões. Hoje está faltando servidores em a hora local de atendimento, em algum posto de atendimento? Você diz alguma coisa específica? Em termos geral. Hoje falta servidores assim em determinado local ou não? Não. Por enquanto, o que há, obviamente, a gente tem
necessidades e óbvio que está previsto, né, chamado concurso justamente por conta mas faltando só aquilo dentro da dinâmica necessária para o melhor funcionamento. Então, houve uma ampliação, por exemplo, da rede municipal de ensino, então a gente vai precisar chamar mais concursados para poder atender essa demanda. Houve a ampliação e vai haver ainda mais ampliação das questões de pós-saúde, então a gente vai precisar aumentar a demanda. Mudou-se, né, o cenário, principalmente na saúde. Hoje a gente tem dificuldade de contratar alguns servidores de algumas carreiras específicas, então não são coisas, obviamente, que são extremamente relevantes, mas são pontuais e que a gente vem, obviamente, com muita gestão, como eu falei para você, indo atacando e resolvendo, né? Resolveu aquela questão de médicos, enfim, de alguns funcionários que apresentavam atestado, não compareciam ao serviço e... Foi resolvido isso? Que tinha no início que tinha na outra gestão médicos que não compareciam para trabalhar, sim, a gente apresentava atestado, como que está essa questão? E estava trabalhando em outro lugar? O Ministério Público, ele notificou a Prefeitura, acho que lá no passado e também esse ano com relação a essas questões, houve uma mudança, né, com relação à entrega dos atestados, e esses atestados, eles são agora conferidos com maior detalhe, também tem regras distintas para sua entrega, regras distintas para sua conferência. Então a gente tem feito esse trabalho e reduziu, sim. Eu lembrei agora desse assunto que a gente tratou lá atrás, né? Isso. E aí, então, a gente conseguiu reduzir. Obviamente que ainda tem desafios, né? Mas a gente vem atacando isso para diminuir cada vez mais e, óbvio, permanecer o atendimento para a população. Qual que é a área da administração que tem maior desafio, secretário? Eu acho que toda prefeitura tem desafio, né? Cada uma a seu modo, a sua intensidade, e toda a gestão, ela realmente... Você vê, né? Dr. Cassiano inaugurou recentemente, né? Aquele parque linear bonito ali. E aí, ontem, ou antes de ontem, aquele vandalismo todo... É inacreditável uma situação como essas, né? Falta de respeito com a coisa pública. Exatamente. Um negócio feito com tanto carinho, um negócio tão bonito, tão importante para as famílias, né? Para você fazer essa caminhada, levar seu cachorro, brincar e aí acontece esses atos de vandalismo. Realmente é aquele processo que eu acho que em todas as entrevistas eu falo com você, né, Ana? É um cuidar do outro, é um cuidar da coisa que é pública, é um valorizar aquilo que não é porque está ali aberto que não é meu, é nosso, né? É de todo mundo. Então a gente precisa realmente ter esse olhar e cuidar, né? E é esse o cuidado que a gente precisa ter não só com o cidadão, mas também com o próprio servidor, né? No exercício das suas atividades. Mas realmente então veja como eu digo, quando eu falo que o desafio é em toda ponta, me aparece a situação dessa. Mas eu até comentei agora há pouco, a gente esteve lá mostrando, secretário, não está na hora também da prefeitura ter que investir nessa questão do monitoramento, de seguranças, porque a gente tem visto a prefeitura construindo praças, parques, investindo, né? Para que a população tenha espaço de lazer, só que a gente vê muita depedração, enfim, e gasto, a prefeitura tem que ir lá para dar manutenção. Não está na hora também de ter câmaras, enfim, um sistema para tentar coibir isso? Sim, inclusive isso já está em processo, né, de elaboração de ETP. Você sabe que para a gente poder ter tudo isso, a gente precisa licitar, né? Então, o poder público tem essa exigência, né? Então, a gente precisa licitar e tudo isso já vem sendo elaborado e estudado. Porque, veja, a prefeitura ela é muito grande. São mais de 150 prédios, estruturas, isso sem contar as praças, enfim. Então, você tem realmente e para poder ficar um negócio muito bom, ele precisa ser um estudo muito completo com relação a isso. Então, isso, sem dúvida, já vem sendo estudado e feito, né? Eu não sei, não posso te afirmar com certeza esse processo já avançou para poder licitar, mas eu acredito que, se não esse ano, no ano que vem, isso já vai estar muito bem construído. Porque, você deve se lembrar, a gente até tinha processo de umas câmeras, né, instaladas na rua, mas aí teve problema com a situação, foi retirado, enfim. Então a gente tem... Mas a prefeitura, obviamente, vem de novo com gestão, aplicando essas medidas para ir solucionando isso. Bom, e vocês conseguiram também, pelo que a gente viu na apresentação lá do prefeito, quando fez o anúncio, né, desse decreto, dessa redução, reduzir a folha de pagamento, né? Está bem abaixo do limite prudencial. Qual foi o segredo para isso, secretário? De novo, gestão, né? Então, obviamente que... está relacionado à receita, né, corrente líquida.
Então, o índice ele pode sofrer novas variações, então ele pode aumentar pouco, pode aumentar muito, mas o importante é que a gente tem aplicado medidas aí para poder ir corrigindo e tentar manter esse índice da folha abaixo, né, do que a gente recebeu, 53,8%, se não me engano, quando o Dr. Cassiano recebeu lá no final do ano. O índice estava extremamente estourado, próximo dos 54%. Para não acontecer, a gente tem feito medidas para não chegar a acontecer o que aconteceu com o Campo Grande, por exemplo, como você bem trouxe, né? Exato. Que precisou fazer isso porque, salvo engano, o índice lá está em 57%. 58%. Já tá, e não pode, né? Hoje está quanto de Três Lagoas? 48,5%, né? 48, Pela última publicação. Né? Levando considerada. Por isso que a gente fala da importância de gestão, né? Exato, e é fundamental. Exato. O poder público precisa ter a mesma visão também do setor privado, né? Sim, em muitos casos, sim. né? É como o Dr. Cassiano costuma dizer, né? Tem que cuidar como se fosse nossa casa, porque no final das contas né? Exatamente. É aquilo que eu sempre digo, é de todos nós, né? A gestão pública, o poder público é nosso, né? De todo cidadão, e a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. E a secretaria tá gostando do trabalho? Tá bem? Sim, bastante desafio, né? A gente estava falando mais cedo aqui, né? É bastante desafio, mas tem sido um grande aprendizado, obviamente, né? Mas também acho que esse ano aí foi de grandes conquistas também, né? Para a prefeitura, para o cidadão, para a população e para o servidor também. E para o ano que vem mais novidades, né? Com certeza. Secretária, quero agradecer a tua presença. Obrigada, viu? Desejar sucesso para o senhor à frente dessa secretaria, que a gente sabe que é muito importante, Secretaria de Administração, para ter esse resultado, inclusive, no atendimento para a população, que é o principal de tudo. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição. A gente conversou com o secretário de Administração, Jardel Matos, né? Falando um pouquinho sobre o trabalho aí da Prefeitura.